A paz do Senhor, queridos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Melhorou aqui. O Senhor é bom, amém? Amém. Aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo, né? Queridos, abra sua Bíblia comigo, por favor. Quero não me delongar. Sei que tem muita gente cansada hoje, né? Tem ou não tem? Tem não, né? Se cansaço passa, irmãos. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, por favor. Hebreus capítulo 1. Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Aleluia. Já glorificamos ao Senhor pela palavra viva, poderosa, transformadora e que nunca passará. Amém? Aleluia. Talvez você esteja estranhando, né? Uma jovem abriu o culto hoje, estava, né? Acho que nem dormiu ontem, nervosa, porque ia fazer a abertura do culto. Mas é assim que a gente vai treinando eles, né? Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 1, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, hoje é uma noite especial e eu quero falar para você um pouquinho sobre algo que às vezes para a gente parece ser tão difícil, né? Nós falamos e entendemos na palavra que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, amém? Você crê que isso é imagem e semelhança? Nós somos feitos à imagem e semelhança e algumas pessoas tratam isso como algo inalcançável, inatingível, que você não consiga vencer. E realmente, quando nós olhamos para a natureza humana e o que a humanidade está vivendo, parece que está acontecendo uma degradação com o ser humano. O ser humano está ficando perverso, está ficando ruim, sabe? Fazendo coisas que não foi isso, para isso que Deus o criou, para isso que Deus o fez. Mas aí não é olhar para o ser humano da maneira que está e achar assim, não tem jeito para essas pessoas. Não, não é isso. Por isso que ele envia Jesus, a sua imagem, porque Deus queria revelar para o homem a sua imagem. Deus queria revelar para nós a sua imagem. Isso, eu queria que você entendesse isso. Deus queria revelar para você quem Ele é e de que maneira Ele age, de que maneira Ele trabalha. E como é que Ele faz isso? Ele envia o seu próprio Filho ao mundo. E o Filho dele encarna para viver como eu e você. Amém? Sabe para quê? Para dizer para você, você que acha que esse sistema te dominou, te atraiu, te prendeu e você não tem mais jeito, o meu filho vai aí para mostrar para vocês que vocês são capazes de vencer tudo isso. Amém? E às vezes, quando a gente não entende isso, irmãos, nós começamos por exemplo, né, o inimigo das nossas almas são anjos caídos. São ou não são? Anjos caídos. A nossa guerra é contra quem? É contra principados e potestades, amém? Nas regiões celestiais, a nossa guerra não é com o ser humano, não é contra o outro, não é contra aquele que nos persegue, porque quem nos persegue a gente tem que orar por ele, amém? Tem que orar por ele, porque se eu não entender isso, eu começo a me tornar perverso como eles. Porque fez algo de ruim para mim, eu quero devolver na mesma
Oh, vocês estão afiados, viu? Porque é assim, né? Então, quando eu olho para essa natureza que nós carregamos em nós, e nós precisamos decidir vencê-la. E como é que eu vou conseguir vencer isso? É olhando para Ele, gente. Olhando para Ele quem? Olhando para Jesus. E como é que eu olho para Jesus? É por isso que aqueles discípulos receberam uma grande incumbência na sua vida, um grande chamado. Eles receberam um propósito da mão do Senhor. Para quê? Ide, preguem que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus vai anunciar só o que o reino faz? Não, vai anunciar quem é o rei, vai anunciar os princípios dele. Glória a Deus. Vai anunciar isso para a nossa vida. E aí nós precisamos olhar para isso e falar, Jesus trouxe para nós uma revelação do que um homem comum pode viver. Aleluia. Você crê que você pode viver coisas extraordinárias em Deus? Vocês acham de repente que o Moisés era um cara muito bom, melhor que a gente? Cara, Moisés não era esse cara que você pensa, não. Mas ele teve um encontro com Deus que mudou a vida dele. Ele saiu do Egito fugido porque ele matou um homem. Ele matou um homem no Egito. E ele fugiu de lá para não ser preso. E Deus encontra ele no monte. E Deus agora vai trabalhar a vida de Moisés, vai mandar ele voltar para o Egito. Sabe para quê? Volta lá, porque você tem que cumprir o propósito para o qual você nasceu. Amém? Tem muita gente que está fugindo do lugar que nasceu e não cumpre o seu propósito. E aí o Senhor vem e fala, ei, está na hora de você se levantar e voltar, porque a obra que eu tenho com você ainda não aconteceu. Ah, mas eu ainda sou pecador. Moisés não voltou santo, irmão. Moisés voltou com uma palavra. Talvez você não seja tão santo assim, mas talvez você tenha uma palavra. E quem vai justificar a tua vida é a palavra de Jesus na sua vida. Então eu posso, levando a palavra, e eu posso continuar com a minha vidinha mais ou menos. Não é isso. Porque muitos têm a palavra. Quantos têm a palavra aí? Quantos têm a palavra? Agora, quantos que a palavra tem em você? A palavra é o verbo é Cristo. Quantos já pertencem a Ele e não faz mais o que quer, só faz o que Ele manda? Porque uma coisa é eu ter a palavra, e às vezes a gente tem em casa, e às vezes nem dá tanta trela para ela assim, né? Não lê, não medita. Alguns até leem direto, mas não medita. Precisamos conhecer quem Ele é. O texto que lemos vai falar que antigamente Deus falou muitas vezes, de várias formas, aos pais, pelos profetas e falou a nós pelo Filho. Ele quer se revelar, Ele quer falar conosco, Ele quer falar com você, amém? Quantos acreditam que Deus Ele quer falar com você, gente, de verdade? Você tem que provocar esse lugar para você ouvir Deus. O mais difícil é você parar para ouvi-lo, porque para ouvir Deus precisa de exercício. Exercitar. Né? Não é fazer a nossa lista de pedido, dobra o joelho lá, né, pastor Felipe? Aí sai pedindo, no final, amém, Senhor, levanta e vai embora. Aí quando o Senhor vem para falar, cadê ele? Não, você só se preocupou em pedir o que você precisa. Você não parou para ouvir o que o Senhor quer falar com você. É por isso que a vida cristã, ela se torna muito mais eficaz quando você tem tempo de qualidade para buscar a presença, estar na presença e ouvir do Senhor. Senhor, o que tu está fazendo aí? O que o Senhor está planejando para esse tempo na minha vida? O que o Senhor quer que eu faça no dia de hoje? Amém? O Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu viva? O Senhor falou aos pais, agora fala pelo Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de tudo. Diga tudo, inclusive você. Amém? Pastor, ele é meu herdeiro. Sim, ele é herdeiro de tudo que foi criado.
e todos aqueles que se entregaram a Ele, nós pertencemos a Ele. Ele pagou a dívida que era contra nós e cravou ela na cruz, amém? E cravou na cruz, nós somos livres. Nós somos livres. Porque Ele é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Olha Deus revelando a sua pessoa através do Filho. Olha Deus revelando a sua pessoa através do Filho. Revelando para quem? Para aqueles homens que estavam lá naquela época, todo mundo conhece, dizendo, não, nós somos filhos de Abraão, e estavam fazendo um monte de coisa que Deus não mandou fazer. Será que talvez hoje nós estejamos vivendo coisas assim, gente? Será que nós aprendemos um evangelho que a gente faz tudo e vamos fazendo um monte de coisa? Não, porque eu sou filho de Deus, então eu faço, e Deus tem que assinar embaixo do que eu fiz. E às vezes o Senhor precisa falar com você o que Ele quer. Está nesse lugar para ouvir e entender a imagem, a expressa imagem, né, daquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, tem a coisa mais tremenda, é quando um servo do Senhor consegue andar e viver pela palavra. Sabe, é diferente você viver pela palavra do que você viver apenas, não é errado você ir à igreja. A igreja é o lugar que você ouve a palavra, amém? Mas você tem que ouvir a palavra e viver a palavra. Ouvir a palavra e carregar essa palavra. Meditar nela de dia, de noite, para você ser bem-sucedido na sua vida. Amém? Você está aqui ainda, amém? Isso, talvez você seja um pai de família, você tem que meditar na palavra para ser bem-sucedido. Por quê? Porque a tua família depende de você. Aleluia. Aí diminuiu o amém, eu fico preocupado. Porque a tua família depende de você. Uma família sem palavra, uma família sem alicerce, irmãos. Sem base. Sem a palavra, os nossos filhos vão crescer de que forma? Então nós precisamos voltar para a palavra. Voltar para a palavra, porque ela sustenta. Uma família sem palavra não tem sustentação. Uma família sem Cristo, não, eu tenho Cristo na minha casa, mas ninguém ora, ninguém lê a Bíblia, ninguém intercede. Não tem prática cristã dentro de casa. Então o Senhor quer que nós venhamos viver uma vida de práticas, e não apenas de ouvir o que Ele está dizendo. Porque na época que Jesus caminhava na terra também, muitos ouviram Ele, mas nem todos aceitaram. Talvez somos bons para ouvir, mas não conseguimos obedecer ao nível que Ele quer. Obrigado, pastor. E Ele mesmo fez a purificação dos nossos pecados e assentou-se à direita de Deus nas alturas. Queridos, Ele fez isso para se revelar a nós. Jesus veio para se revelar para mim e para você. E o Senhor, Ele quer falar conosco, irmãos. Sabe, às vezes a gente não consegue se aprofundar no Senhor, porque nós não conseguimos buscar, entender e compreender de que forma Ele vai se revelar para nós. Em Mateus capítulo 3, você vai ver o batismo de Jesus, quando Jesus vai até João para ser batizado. Aí eu lhe pergunto, Jesus é o Filho de Deus, e Ele precisava ser batizado, gente? Jesus precisava ser batizado? Jesus tinha pecado para se arrepender? Jesus tem que ser batizado. Se o batismo, ele simboliza para nós, né, o sepultar do velho homem para ressuscitar para uma nova vida. Jesus não precisava ser batizado. Sabe por que ele se batizou? Você sabe? Foi para ensinar para mim e para você. Amém? Amém ou não amém? Foi para ensinar para mim e para você que eu preciso mergulhar todo dia, eu preciso descer todo dia nas águas e falar, Senhor, que esse velho homem não saia daqui, que só saia daqui o homem transformado, o homem sarado pela Tua palavra. Jesus, como Filho de Deus, Ele dá exemplo para nós.
de como fazer para viver o extraordinário que Deus tem para fazer na nossa vida. E é algo diário, porque a mortificação da carne, ela não é apenas um ato onde, né, eu falo para os novinhos lá da classe, falo assim, olha, eu vou te descer nas águas, mas o teu velho homem, quem mata é você. A água não vai matar seu velho homem. Tem muita gente que desce nas águas do batismo e voltam da mesma forma, e continuam da mesma maneira, e não conseguem vencer, porque não se arrependem. Mas tem muita gente que vai, nem desceu as águas ainda, mas já está matando o velho homem. Amém? Então é necessário passar pelo processo, crer na palavra e falar, Deus, eu preciso vencer. Porque Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, Deus que se revela aos homens através do seu Filho, e onde o Filho estava, Ele estava representando o Pai. E aí tem um texto que eu gosto muito, pastor Marcos Felipe também, que é João, né, pastor? Que Jesus, ele vai falar sobre isso, e isso é maravilhoso. E eu quero abrir com você aí em João, abra sua Bíblia em João capítulo 14. Em João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade. Vamos lá de novo. E conhecereis a verdade. Isso, essa verdade aqui, ela tem um nome. Amém? E conhecereis o Filho de Deus, e o Filho de Deus vos libertará. Porque quando eu conheço o Filho de Deus, o Filho de Deus transforma a minha vida. Muda a minha vida, e é conhecer o Filho de Deus, né? Lá em João 8, eu não vou ler, mas só vou falar para você antes de ler o 14 aqui. Muitos homens ficavam ali dizendo, não, Senhor, nós somos filhos de Abraão, porque nós somos assim, não, nós aprendemos. E Jesus fala para eles, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam crer no que eu estou falando. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fossem filhos de verdade, vocês entenderiam a revelação que chegou a vocês. Porque Abraão andou por fé, e vocês não creem mais no que Deus pode fazer. Irmão, a pior coisa que existe é você estar perdido num lugar onde você não acredita mais que Deus é poderoso e Ele continua operando. E às vezes a gente esquece disso. Hebreus 11,6 diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, quem está se aproximando de Deus aqui? Quem se aproxima de Deus, creia que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém ou não amém? Nós estamos nos aproximando dEle por quê? Porque nós cremos que Ele tem algo para fazer na nossa vida. Eu não me aproximei de Deus, irmãos, porque eu fugi, porque às vezes eu estou fugindo de uma condenação, e João passou por isso. Aí João Batista vai falar assim, raça de víboras, vocês estão vindo aqui com medo do que está por vir, mas vocês não estão aqui porque se arrependeram de verdade. Arrependei-vos. Amém? Essa é a mensagem, irmãos. Arrependimento. Arrependimento de quê? Arrependimento de uma vida caída, longe do propósito de Deus para a nossa vida. Quando eu conheço o Senhor, o Filho de Deus, eu vou ver que Ele veio revelar para mim uma vida muito mais elevada do que a vida de um homem que não conhece a Deus. E eu quero conhecê-lo mais e mais. Você quer conhecer o Senhor? Você acha que é possível conhecer o Senhor? Amém? Você crê nisso? Por isso às vezes eu falo assim, filha, não adianta você falar, não, eu sou filho do pastor. Não, vai ter teu encontro com Deus. Eu sou filho do pastor Vinícius. Cadê os meninos? Nem Yuri, meu pai é um homem de Deus. Vai encontrar com o Senhor, que tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Não adianta falar, eu sou filho de fulano, eu sou filho... Não, viva, cumpra o propósito que Deus estabeleceu para você. Para que você entenda o tamanho do que o Senhor tem para fazer, queridos. Esses dias, hoje, quando eu estava estudando essa palavra, eu comecei a lembrar de várias coisas que nós vivemos aqui nessa igreja há muitos anos atrás.
Cara, que coisa maravilhosa, pastor Alberto. Poder lembrar disso e ver que tudo aquilo que nós vivemos, por mais que às vezes você não entenda, que às vezes a gente não entende por que todo culto tem apelo, porque todo culto às vezes tem mover lá na frente, porque tem hora que tem gente caindo, tem gente chorando, tem gente se derramando, sabe por quê? Porque é nesse movimento que acontece na igreja que Deus vai enchendo, Deus vai separando, Deus vai pegando pessoas falando, ei, eu estou mudando a tua história. E às vezes a gente está ali no banco, tem um apelo, ninguém vem. Não, tudo bem, ninguém é obrigado a vir, irmão. Só vem quem quer mudança, só vem quem acredita na palavra. Amém ou não amém? Vocês estão aí ainda, amém? Só vem quem crê, irmão. E para quem crê, vai viver coisas extraordinárias. Porque nunca teve a ver com a capacidade de um homem de te abençoar. Mas tem a ver com um chamado de Deus, que é uma capacitação que Deus coloca no homem para poder atingir a tua vida. Não sou eu, é Deus. Não é um pastor que esteja aqui na frente, é Deus usando ele para tocar na sua vida. E não ache que, esse negócio de imposição de mãos, isso é besteira. Não, irmãos. É porque nós vimos muitos homens que imporam as mãos caírem e a gente perde a fé nisso. Mas a Bíblia ainda fala que é pela imposição das mãos. É pela imposição das mãos, pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são ungidas e separadas ao ministério. É pela imposição das mãos de homens sérios, homens de Deus, que Deus está levantando, geração de homens que permanecem. Amém? Então é crer, é entrar nesse lugar para crer, não entrar nesse lugar, eu vou, vem com sede, para Deus mudar a tua história, porque é o lugar de conhecer o Senhor. É o lugar de se encontrar com Deus, num lugar onde você vai ver muitos homens que talvez tenham até mais defeito que você. Mas tem hora que Deus ele vai encher essa casa de um jeito que os defeitos que nós temos vai sumir tudo, irmãos, e a glória do Senhor vai encher a casa. Amém? É a glória do Senhor que nós precisamos. Não adianta eu olhar para o defeito um do outro, porque se olhar a gente vai encontrar. Eu tenho que olhar para o meu defeito. Eu olho para os meus defeitos e eu chego e eu vou orar, Senhor, me perdoa, Senhor, me fortalece, aperfeiçoa o teu poder na minha fraqueza. Amém? Você tem fraqueza? Corajosos, glória a Deus. Amém? Eu também tenho. Você tem fraqueza? Eu também tenho. E a gente às vezes chega aqui, irmão, cansado, detonado, e nós precisamos provocar a eternidade para que o Senhor derrame sobre a nossa vida. João 14 vai dizer assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Então disse-lhe Tomé, disse-lhe quem? Tomé. Graças a Deus pela vida de Tomé. Pelo menos alguém esboçou alguma reação. Glória a Deus pela vida de Tomé. Ele disse, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? E então Jesus lhe disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus não falou, ninguém vai ao Pai. Não, Jesus falou, o Pai está comigo. Amém? O Pai está comigo. Aquela geração estava vivendo algo poderoso, que era a revelação da imagem do Pai através do Filho. Talvez você não consiga compreender, mas peça ao Espírito para te fazer entender isso. No batismo, quando o Espírito vem sobre a vida de Jesus ali, nas águas, o Espírito Santo desce sobre ele, e a voz do céu diz, este é o meu Filho amado. Estava presente o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. Hoje o Senhor fala conosco através do seu Espírito Santo, sim ou não? Amém? Ele fala conosco através do Espírito Santo. Ele fala conosco para quê? Para nos revelar qual é o caminho, qual é a verdade e como nós devemos permanecer naquilo que é a vontade dele, irmãos. Por isso que a maior pregação da igreja, quando a igreja começa, era ide e pregai o Evangelho. Amém? Ide e pregai o Evangelho. Só isso? Não. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando eles a guardar todas as coisas. A igreja começa, eles começam a pregar a palavra. E havia lugares como Samaria, onde o Evangelho chegou, mas eles ainda não tinham recebido o Espírito. Eles não tinham recebido o Espírito Santo, está em Atos capítulo 8. E o que eles fazem? Olha, o Evangelho chegou lá, mas não receberam o Espírito ainda. Então envia para lá alguns apóstolos. E eles vão orar e o Espírito vai vir. Aleluia! Envia para lá homens cheios para transbordar naquela terra. Tem gente cheia aqui? Então entenda, tem hora que o Senhor vai trazer pessoas vazias para o teu lado, para você transbordar na vida dela. Amém ou não amém? Porque talvez ela já ouviu falar do Evangelho, mas você que tem que ser a fonte de água para ela. Aleluia! Você tem que ser a fonte de água, aquela fonte que está escrito lá em João 7:38. A fonte que jorra, amém? Ô gente, vocês estão mais cansados que eu? Sério? Você tem que viver essa fonte, deixar fluir o rio do Espírito de Deus na tua vida, para poder encher quem está vazio do teu lado, quem está sedento. Porém, nós começamos a viver um evangelho apenas porque por locais, não, na igreja eu sou uma bênção, em casa já não sou tão bênção assim, e na escola eu faço o que eu quero, meu pai e minha mãe nem sabem o que eu faço na escola. No trabalho eu sou outra coisa. Não, irmão, nós temos que ser um cristão íntegro, inteiro. O que você é aqui, você é lá fora. O que você ora aqui, você ora lá fora. Amém? Tem que ser assim, sabe por quê? Senão eles vão pegar e vão detonar o teu coração, a tua vida. Ou você vai ganhar o mundo para Jesus, ou o mundo vai te ganhar para Ele. Por isso que eu tenho que ler a palavra segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e continuo na outra semana de novo, e eu continuo de novo, porque enquanto eu estou me enchendo da palavra, eu estou sendo liberto. Ela está trazendo livramento na minha vida. Ela está me ensinando o padrão de Deus, para que eu permaneça. Versículo 7. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. Senhor, me mostra o Pai. Ele está ali olhando para ele está falando, ei, o Pai está comigo. Mas vocês não conseguem ver o Pai naquilo que eu estou vivendo, eu estou ensinando a vocês. Jesus vai confrontar eles mais uma vez, vai ensinar eles. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Irmão, você já tem hoje, talvez você não veja Jesus andando aqui conosco, alguns podem até ter o privilégio de ver, mas o Espírito do Pai está habitando dentro de você. Amém? O Espírito Santo habita dentro de nós, e o Espírito em nós, ele vai abrir a nossa vida, a nossa visão, a audição, para que o Senhor nos conecte com a realidade do céu, da eternidade. Porque o Espírito de Deus, ele vai comunicar com o meu espírito a revelação de quem é o meu Pai, do que Ele quer fazer na minha vida e através da minha vida. Mas eu tenho que conhecer, é por isso que o Evangelho começa, eles dizem, fique em Jerusalém, até que vocês sejam cheios.
até que vocês sejam cheios. Então, enquanto não for cheio, não sai de lá. Enquanto você não ser cheio do Espírito, você entender que a tua vida mudou, não sai de lá, continua se enchendo. E ser cheio do Espírito, irmão, é um processo maravilhoso na nossa vida. Porque quando o Espírito ele vem para nós, entra em nós, na conversão ele só nos convence. Mas quando você busca e persevera, e o Espírito agora ele toma posse de toda a tua vida, ele vai te ajudar a mudar a tua maneira de falar, os maus pensamentos, os maus sentimentos. Ele vai começar a mudar as obras da tua carne, e você começa a vencer por causa do Espírito agindo na tua vida, amém? Em Gálatas diz, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, amém? Se você anda no Espírito, você não vive o que a carne quer. Se você anda em Espírito, você vive pelo Espírito, amém? Isso, então o homem de Deus ele é santo na igreja, ele continua santo lá fora, porque ele não vai olhar para a direita nem para a esquerda, ele tem os seus olhos fixos no Senhor. E como disse Jó, acho que é capítulo 1 ou capítulo 2, agora eu não lembro, depois você procura lá, Jó diz assim, eu fiz uma aliança com os meus olhos de não os colocar sobre uma virgem, porque Jó era casado. Tem muito homem que tem que colocar os seus olhos na sua esposa e dizer, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Amém? Porque o Espírito está na minha vida. É, pastora, você está rindo. É verdade. Porque está difícil, irmão. Você vai para a academia malhar, né? Os irmãos gostam de fazer um exercício, é difícil para você. Eu fico até com medo de ir para a academia. Eu espero que o dia que eu for não encontre ninguém assim. Amém? Principalmente daqui da igreja, irmão. Em nome de Jesus. Ela vai comigo. A Varô vai comigo. É, porque assim, hoje o mundo está assim, irmãos. E como é que nós vamos permanecer numa vida em santidade se nós não andarmos santificando a nossa vida? Como? Não tem jeito a não ser pelo Espírito de Deus. Amém? E ele vai continuar dizendo aqui, deixa eu continuar para a gente terminar, senão a gente não sai daqui. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. E ele diz, eu estou há tanto tempo com vocês, Filipe, e você não me tem conhecido? Versículo 10, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Que lição que o Senhor está dando para a gente, Jesus está dando para a gente, irmãos. Sabe para quê? Para a gente aprender. Irmãos, o que está acontecendo aqui não sou eu, é o Senhor fazendo através da minha vida, é o Senhor operando através da igreja. Não é o homem que faz, é Ele que faz. Jesus falou, creia pelo menos que Ele está comigo, porque vocês estão vendo o que Ele está fazendo na terra. E aí a minha segunda preocupação, quero deixar aqui para você. O que você está vendo o Senhor fazer na terra? Onde estão as tochas? Onde estão aqueles que vão desbravar no sobrenatural, para que o mundo creia, Ele ainda é Senhor? Onde estão aqueles que não vão se conformar com essa geração? Que vão dizer, eu preciso mudar essa história. Eu não quero ser um crente que apenas vai à igreja. Eu quero ser uma tocha acesa nas mãos do Senhor. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Eita! Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Na verdade vos digo, queridos, nós precisamos voltar
a orar, porque, entenda, nós só funcionamos naquilo que nós aprendemos. E talvez, eu não sei o que você vai... Às vezes a gente fica assim, Senhor, como é que vai ser? Como é que o Senhor vai usar a minha vida? Porque, irmãos, às vezes a gente está hoje dentro da igreja acreditando num monte de coisa. E olha que a gente já acreditou em muita coisa mesmo. Esse dia eu estava rindo com alguns irmãos. E é verdade. Quem aqui na infância acreditava que se o chinelo ficasse virado na porta, estava agorando a mãe? Você acreditou nisso? Quem acreditou que o rato, quando ficava velho, virava morcego? Hã? Não é verdade? Você não acreditava nisso? Hã? Manga com leite matava. Quantos acreditavam nisso? Gente, coisas que não eram verdades. E você acreditou. E aquilo que é a verdade, nós temos dificuldade em acreditar. Nós acreditamos em coisas que não têm fundamento. Mas aquilo que é o fundamento, temos dificuldade em realmente crer. Porque vai nos levar em um lugar de confronto, de exercício e de perseverança. Porque para você viver, você precisa buscar. Os discípulos tinham que ficar em Jerusalém orando, até que o Espírito fosse derramado. E nem todo mundo consegue perseverar, eu sei disso. Mas eu estou aqui incentivando você, igreja. Tem igreja aqui, amém? Estou incentivando você, continue clamando, Senhor, derrama sobre a minha vida. Talvez fale assim, o pastor é fácil. Fácil não, irmão, eu oro todo dia. Senhor, conduz a minha vida, eu não saio de casa sem orar. Me conduz, Senhor, em todo lugar que eu for entrar. Guarda a minha vida, me dá a tua palavra, a tua revelação, aquilo que o Senhor quer. Todo dia. Porque se nós não começarmos a ter esse coração voltado para o Senhor, Ele está nos chamando para quê? Ele diz que aquele que crê nele fará as obras que Ele faz e as fará maiores. Maiores, diga maiores. Isso, o que você pode fazer maior do que Jesus fez? Vamos pensar. Vamos orar sobre isso. Pega o óleo, unge a sua mão, clame ao Senhor, levante a tua mão ao céu, se arrependa. Senhor, se a minha mão foi objeto de pecado e de escândalo, me purifica, muda a minha história. E transforma essas mãos numa mão que vai tocar vidas e elas receberão da tua presença. Amém? Querido, provoque na tua vida. Por favor, presta atenção nisso, é algo muito sério. Se você não entender que Deus pode fazer através da sua vida, você vai continuar da mesma forma durante anos e anos, não conhecendo o Senhor da glória. Mas hoje nós vamos orar para quem quer conhecer o Senhor da glória. Quem quer ter uma vida impulsionada pelo Senhor da glória. Aí o menino perguntou para mim assim, falou, pastor, como é que o senhor consegue manter a sua vida cristã assim? A gente não vê o senhor murmurando, a gente chega na igreja, hoje eu não quero pregar, não quero fazer nada. Não sei o que eu falei, irmãos, eu sei que o meu Redentor vive e que sem Ele eu não sou ninguém. Então, antes de chegar aqui, eu já venho para cá orando. Eu já venho clamando, Senhor. Porque o Espírito Santo não é um amiguinho que eu falo quando eu quero. Não, ele pode falar comigo. Você sabe que o Espírito fala com você até dormindo, não sabe? Porque teu Espírito não dorme. Amém? Teu Espírito não dorme. Então, enquanto você dorme, o Espírito fala contigo. Mas quantas vezes a gente vai orar, a gente fala, Senhor, deixa eu dormir. Fala não. Não, eu oro e falo, Senhor, o meu corpo vai descansar. Mas que o teu Espírito ministre o meu Espírito, que o Senhor quer que eu faça amanhã. É bom, gente. É bom. Às vezes também tem as batalhas que a gente enfrenta ali de noite, mas é bom. Amém? Vamos continuar para terminar o texto. Ele vai dizendo, e fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Ou seja, ele está comissionando, compartilhando
autoridade com os seus discípulos. Amém? Amém, gente? Dando autoridade aos seus discípulos. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o meu Pai seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. É tão bom você começar a entender que, talvez a gente pense assim, não, passando uma batalha espiritual ali com o vizinho, não, eu vou chamar o pastor. Aí liga o pastor Alberto. Pastor Alberto, vem aqui. Pastor Alberto, vai não. Fala assim, irmão, vai lá, impõe as mãos e ora. Se tu não resolver o negócio, tu me avisa, que eu vou aí. Amém? Amém? Você está entendendo? Porque tem hora que a gente tem que treinar. A gente não pode sair correndo toda hora, não. Amém? Aí o irmão gritou, ai meu Deus. Não, ora você. Impõe as tuas mãos você. Principalmente pai e mãe, amém? Pai, você tem autoridade na vida do teu filho, amém? Mãe, você tem autoridade na vida do seu filho, amém? Então impõe as mãos e ora. O profeta, a mulher foi lá, meu filho morreu, porque não sei o quê. Aí o profeta, bom, eu vou lá na tua casa. Aí falou assim para o servo, vai na frente, vai lá, ora pelo menino. Foi lá, orou, não aconteceu nada. Ou seja, tem gente que anda com o profeta, aprende com o profeta, mas não carrega o que ele carrega. Tem muita gente que anda, fala de Jesus, fala que conhece Jesus, mas não tem a autoridade que ele tem. Aí ele tem que ir lá, entrar na casa, deitar sobre o corpo do menino, e o fôlego de vida voltou. Porque não basta andar com pessoas de Deus, você precisa ser uma pessoa de Deus. Uma vez um jovem aqui na igreja, ele não está mais aqui, ele falou, pastor, por que às vezes a gente ora por algumas coisas e elas não acontecem na nossa vida? Porque está dizendo que tudo que a gente pedir, Deus vai fazer e não acontece. Eu fico revoltado com isso. Eu falei, não adianta você ficar revoltado, você vai perder. Porque se ele não fez, tem um porquê que ele não fez. Porque não é tudo que eu quero pedir segundo a minha vontade. Porque se eu pedir tudo segundo a minha vontade, Deus não tem que fazer a minha vontade. Amém? Nem todo mundo que está doente, Deus vai curar. Nem todo aleijado ele vai curar. Nem Jesus caminhando na cidade, ele curou todo mundo. Ele curou muita gente. Mas muitos ele não curou. Porque ele era ruim? Não. Porque o pai não falou para ele curar. Ele só fazia o que o pai mandava ele fazer, irmãos. Só que nós nos tornamos uma igreja que achamos que tudo que eu quiser fazer, Deus tem que assinar embaixo. Ele não vai assinar. Deus ele só vai respaldar a vida daqueles que estão caminhando na obediência do chamado que ele tem. Amém? Se você não estiver na obediência do que Deus tem para a tua vida, não adianta, você vai ficar ali lutando em algumas áreas e você não vai conseguir sair delas. Deus te quer no lugar de obediência, de entrega total. No capítulo 15 de João, um pouquinho à frente aí, só para responder isso que eu falei. Ele diz assim, versículo 11, tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Espera aí, gente. Não é esse daqui não, espera aí. Versículo 7, se vós estiverdes em mim, Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será. Por quê? Porque a palavra dele está em você.
está em mim. Então o que eu vou pedir não tem a ver com o que eu quero, mas tem a ver com a palavra que está em mim, com a palavra que tomou meu coração. Então, com o poder da palavra eu vou pedir, e o Senhor, Ele estará operando, para que o Pai seja glorificado, amém? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aleluia! Vamos ser discípulos, para dar frutos ao Senhor. Se pedides alguma coisa, capítulo 14, versículo 13, e tudo quando pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito O Espírito de quê? Que o mundo não pode receber, porque não o vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei, voltarei para vós. Aleluia. Ou seja, na casa do Pai não tem orfandade. Na casa do Pai não tem filho desprezado. Não, todos nós aqui temos um Pai. Amém? Deus é o nosso Pai, Ele nos ama e Ele não nos deixou órfãos. Ele colocou o Espírito dEle habitando dentro de nós, irmãos. O Espírito de Deus em nós, Ele tem uma ação para cumprir, Ele tem algo para cumprir em nossa vida. E nós precisamos clamar e buscá-lo para que entendamos o que Ele quer fazer em nós. Ele nos daria outro Consolador, porque Jesus estava com eles, mostrando o caminho, mostrando a verdade, mostrando tudo. Agora o Espírito viria sobre eles. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque o mundo está na mentira. E nós precisamos pregar essa verdade. Mas nós o conhecemos. Olha que responsabilidade. O mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Jesus fala para os discípulos: vocês conhecem. Vocês estão conhecendo o caminho, a verdade e a vida. Quando você conhece o caminho, a verdade e a vida, você vai viver o que a palavra diz. Crie. Por isso, só você que sabe. Crie. Por isso, falei. Diga, falei. Você só fala o que você crê, irmão. E como é que está a nossa fé? Jesus falou que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. E como está a nossa fé? Cadê a igreja triunfante que quer entrar nas regiões celestiais e dizer para o inferno: você não tem autoridade nesse lugar? Irmãos, a gente ri quando fala de acreditar em coisas besteira do passado, né? E é verdade, a gente acreditou muito nisso. E hoje nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor, naquilo que o nosso Deus Ele pode fazer, naquilo que Ele quer fazer em nossa vida. Jesus vai dizer assim: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha aqui, presta atenção nisso aqui. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim. Amém? E eu em? Então, Jesus está aqui? Jesus está aqui ou não? Ele está em nós. E se Ele está em nós, o Pai também está aqui, se relacionando conosco, dizendo: ei, vocês são meus filhos. E o Espírito também está aqui. E nós às vezes vivemos como se Deus estivesse no trono, junto com Jesus, Jesus à direita do Pai, e nós estivéssemos só aqui, não, e só temos o Espírito Santo, como se fosse pouco, né? E é muita coisa.
Porque os homens do passado que receberam porções do Espírito, eles conquistaram cidades, conquistaram e levaram o povo de Deus a viver coisas poderosas. E hoje nós temos o Espírito habitando em nós. Eles recebiam uma visitação. O Espírito habita em você, habita em mim. E nós precisamos provocar esse ambiente para dizer: Espírito, vem e nos leva a viver aquilo que o Pai estabeleceu desde o princípio. Eu quero ver milagres na minha família, na minha igreja, na minha rua. Eu quero ver milagre onde eu passar, Senhor. Amém? Para isso, os nossos olhos precisam se abrir novamente. Nós precisamos voltar a crer nisso. E eu preparei a palavra quando eu estava ouvindo eles ministrando louvor aqui agora. Eu falei: Senhor, está tudo conectado. Porque o louvor diz: ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Amém? Quero ver a beleza de Deus no Filho. Você quer ver isso? Você quer viver isso? É viver isso, é em Cristo que nós vamos viver essa glória, esse derramar, esse agir sobrenatural do Senhor, irmãos. Quantos milagres você já viu Deus operar? Quantas pessoas nós já vimos Deus curar? Quantas pessoas nós vimos o Senhor libertar? E às vezes a gente está na casa do Senhor, a gente não, mas isso não é para mim. Não, é para a tua vida mesmo. É para a sua vida mesmo. Só quem quer, diga amém. É para a sua vida mesmo. É para a sua vida, você, igreja, que precisa manifestar o poder sobrenatural do Senhor, para que o mundo espiritual saiba que você é uma igreja viva e relevante. Porque enquanto nós estivermos na inércia, o inimigo está nem preocupado com a nossa vida, não, irmão. Deixa eles quietinhos na igreja lá. Ele não pode saquear aqui fora. Só que ele vem. Ele quer enganar os nossos filhos. Ele quer enganar o marido, quer enganar a esposa. Ele quer destruir o lar. Porque às vezes nós estamos dormindo no lugar que era para estarmos vivendo intensamente o que o Senhor está fazendo nesse tempo. Pastor, mas é cansativo. Irmãos, o descanso, segundo está escrito em Hebreus, nós vamos entrar um dia no repouso. Amém? Quando entrarmos no repouso, nós vamos descansar de toda a obra. Mas enquanto estamos aqui, nós temos que perseverar em fazer a vontade do Senhor. Está cansado? Não tem problema. Se cansou porque trabalhou, descansa, levanta e volta a trabalhar. Eu faço isso todo dia. Você também faz, não faz? Amém? Tem dia que é estressante, você fica muito cansado. Aí você dorme no outro dia, você está inteiro, amém? Glória a Deus. E porque na fé a gente vai parando e parando e parando. Deus começa a fazer milagre, a gente daqui a pouco para. A gente tinha visão, aí já não tem mais, a gente nem se preocupa. Por quê? É desinteresse pelas coisas de Deus? Ou nós deixamos, não, foi só uma visitação, nós não estamos mais nesse tempo. O tempo hoje se chama habitação. Você é a habitação do Espírito Santo. Ele habita com você. Engraçado, antigamente a gente via em algumas casas, hoje a gente não vê mais essas coisas. Tinha um negócio assim, havia atrás da porta, assim, encolhado assim, está amarrado, olho grande, tinha um olhão assim, quem já viu isso? Tem gente que acreditava até olho grande, irmão. E tem crente que acredita nisso. Tem crente que acredita nisso. Aí na igreja você fala assim, ó, Deus quer fazer na tua vida. Não, mas isso aí eu não acredito. Eu não posso fazer você crer. Mas o Espírito pode. O Espírito nos conduz a esse lugar. Então só vamos fechar para a gente orar. Aquele que tem, versículo 20.
Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me... Então, é ter o mandamento e guardar. Guardar, a gente pensa que eu tenho os mandamentos e eu vou guardar no meu cofre, lá em casa. Aquele que tem os meus mandamentos e mantém e conserva esses mandamentos e passa esse mandamento à próxima geração, esse é o que me ama. Amém? Sabe por quê? Você não pode deixar a mensagem de Deus morrer com você. Você não pode deixar o sobrenatural que Ele revelou e disse que nós faríamos coisas maiores morrer na sua história porque você não quis sair de um lugar de repouso. Você precisa levantar, acender a tua tocha, preparar a tua vida e falar para os teus filhos assim: ei, eu vou entregar na mão de vocês um cajado fumegando na presença de Deus. Amém? Aleluia. Então eu olhar para ele e dizer: eu não vou entregar de qualquer forma, eu estou decidindo mudar a história da minha vida. Se o tempo veio apagando, porque quando você olha para a história, né, vai estudar arqueologia bíblica, eu andei vendo as cidades das igrejas, ali de Apocalipse, muitas delas soterradas pelo tempo, pela areia. Talvez muitos que o Senhor chamou e falou: ei, você é a minha habitação. Hoje você está cheio de terra, de areia, sufocando o que Deus fez na tua vida. Você não vai ser mais uma história da arqueologia dizendo: ei, ele recebeu a oportunidade de ser um lugar, ou uma pessoa queria levar uma grande mensagem, mas ele morreu no caminho. Você não vai ser essa pessoa, amém? Você não vai ser essa pessoa, amém? Eu vou continuar brigando com você por isso. Você não será essa pessoa. Deus te entregou uma mensagem e você vai lutar até o final da tua história, da tua vida. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quem ama atrai a presença, quem ama atrai, aonde estiver a presença do Senhor vem. Ele diz: aquele que me ama, guarda o meu mandamento, eu me manifesto a ele. Aonde estão aqueles que amam o Senhor, que vão desejar estar buscando a ele, e falar: Senhor, se manifesta aqui onde eu estiver. Irmãos, o Senhor, Ele quer se manifestar. Jesus, Ele veio, morreu na cruz, e Ele está salvando vidas ainda. E Ele ainda quer salvar vidas através de você. Você, eu, nós precisamos entender, é tempo de levantar, amém? Levantar o quê? Levantarmos as nossas cabeças e dizer: Rei da Glória, vem, toma Rocha Miranda, toma o Rio de Janeiro, toma Cibrão, leva-nos a lugares que nós nunca imaginamos chegar. Rei da Glória, vem sobre nós. Ele quer se manifestar a nós. E às vezes nós dizemos: não, Ele não quer mais, Ele quer se manifestar, irmão. Eu ouvi um testemunho essa semana de um pastor que foi sequestrado num país muçulmano. Pegaram ele, botaram um capuz, botaram dentro do carro, levaram ele. Chegou lá uma família enorme de muçulmanos e falou assim: você é pastor? Eu sou. Por que vocês me trouxeram aqui? Me sequestraram, vocês vão me matar? Não. Apareceu um homem de branco aqui e falou para nós quem ele é. Ele é o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele falou: busca um pastor que vai impor as mãos sobre vocês, porque a partir de hoje vocês não são mais dessa religião, vocês são filhos. O Senhor está se manifestando a quem não o conhece, a quem nunca ouviu falar dele. Ele quer se manifestar a você, igreja. Fica de pé para a gente orar. Ô Espírito,
Vem, Espírito, vem. Espírito, nós te damos liberdade dentro de nós. Se nós fechamos o vaso e não deixamos o perfume sair, quebra o vaso hoje, para que o perfume encha essa casa, para que o cheiro do óleo encha esse ambiente. Por favor, comece a clamar pela tua vida. Não sei como você está, mas eu sei de uma coisa. Ele disse: aquele que me ama, eu me manifestarei a ele. Eu me manifestarei a ele.